Dani Santos, e vim ajudar você a entender a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, que trata da relação de trabalho em tempos de coronavírus. São medidas lançadas pelo governo para amenizar esse tempo de crise nas empresas. Uma delas é o teletrabalho. O empregador pode alterar o regime de trabalho de presencial para teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, sem necessidade de registro prévio no contrato de trabalho. O empregado deverá ser avisado com 48 horas de antecedência, podendo ser por escrito ou por meio eletrônico. Sobre as responsabilidades do fornecimento de equipamentos, reembolso de despesas, manutenção e etc., deverá constar em contrato escrito que será firmado previamente ou no prazo de 30 dias contados a partir da data da mudança do regime de trabalho. Os estagiários e aprendizes também estão incluídos nessa possibilidade. Um outro ponto importante trazido pela medida provisória é a possibilidade da antecipação de férias individuais. O empregador poderá antecipar as férias individuais, mesmo que o período aquisitivo não tenha vencido, isto é, mesmo que o empregado não tenha direito a férias, desde que comunique com antecedência mínima de 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. O período mínimo de gozo das férias é de 5 dias corridos e os trabalhadores que estão no grupo de risco do coronavírus terão prioridade ao gozo de férias. As férias poderão ser pagas sem o adicional de 1/3, mas atenção! Caso o empregador opte por isso, terá que pagar o adicional até dia 20 de dezembro de 2020, que é a data limite para pagamento da gratificação natalina, como prevê a medida provisória. O pagamento das férias poderá ser feito até o 5º dia útil ao mês seguinte do gozo das férias. Outro ponto trazido pela medida provisória são as férias coletivas. O prazo para avisar os empregados das férias coletivas deverá ser no mínimo de 48 horas, não tendo limite máximo nem mínimo de dias corridos para gozo de férias coletivas. Nesse caso, não precisará informar as autoridades competentes, nem sindicatos, tá fora, não tem mais toda aquela burocracia que tinha antes para se conceder férias coletivas. Outro ponto importante, que a medida provisória traz a previsão de aproveitamento e antecipação de feriados. Os empregadores poderão antecipar o gozo dos feriados não religiosos, federais, estaduais, municipais, desde que notifiquem por escrito ou por meio eletrônico com antecedência de no mínimo 48 horas e detalhando quais são os feriados que serão antecipados. Esses feriados também poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas. Os feriados religiosos somente poderão ser antecipados se houver a concordância do empregado por escrito. Então, atenção com os feriados religiosos. Outro ponto da medida, banco de horas. As horas, devido à paralisação das atividades do empregador, poderão ser compensadas por meio de banco de horas. Esta compensação deverá ocorrer no prazo de até 18 meses, contados a partir da data de encerramento da calamidade pública. A compensação também poderá ser feita prorrogando a jornada em até 2 horas por dia. A compensação do saldo do banco de horas poderá ser determinada pelo empregador, independente de convenção coletiva, acordo individual ou coletivo. Agora vamos a outros assuntos também trazidos pela medida provisória, que não é em relação a contrato. Uma delas é a suspensão dos exames, da exigibilidade, da obrigatoriedade dos exames médicos. Então, está suspensa a obrigatoriedade de exames admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, clínicos, complementares. E esses exames que foram suspensos deverão ser realizados no prazo de 60 dias, contados a partir da data de encerramento da calamidade pública. Poderá ser realizado antes, caso o médico coordenador responsável considere risco à saúde do empregado. Agora, o exame demissional terá que ser realizado normalmente.
ele só poderá ser dispensado caso o exame ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Então, atenção ao demissional, continua tendo que realizar. Suspenso também os treinamentos periódicos e eventuais previstos nas NRs presenciais, podendo os mesmos serem realizados à distância. E se não forem realizados à distância, deverão ser realizados em até 90 dias contados a partir da data de encerramento da calamidade pública. E o último assunto que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje é a prorrogação do recolhimento do FGTS, que a medida provisória também prevê. Ficam prorrogadas as competências março, abril e maio de 2020, com vencimento abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Essas competências poderão ser quitadas de forma parcelada, sem cobrança de juros e multas, em até 6 parcelas mensais, com vencimento até dia 7 de cada mês, a partir de julho de 2020. Se houver desligamento do empregado e o empregador estiver com essas competências em aberto, o mesmo deverá recolher os valores correspondentes sem juros e encargos. Os certificados de regularidade do FGTS que foram emitidos antes de 22 de março de 2020 serão prorrogados por 90 dias. E os parcelamentos já ativos, que irão vencer nos meses de março, abril e maio, não impedirão a emissão do certificado de regularidade. Esses são os principais pontos trazidos pela medida provisória 927, de 22 de março de 2020. Aqui em nosso canal você tem informação atualizada, porque a BR Santos é especializada em contabilidade de resultado.